principais erros é o não pagamento de impostos. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariane, eu sou contadora e hoje eu vim falar nesse vídeo um pouco sobre os principais erros que os digitais influencers acabam fazendo, né, ao ter os seus recebimentos, os seus ganhos da internet. Um dos principais erros é o não pagamento de impostos. Ao longo desse vídeo eu vou deixar claro para todos vocês. Se você quiser saber mais se você é digital influenciador, fica ligado nesse vídeo, já deixa o seu like e vamos ao que interessa. Olha só, então um dos principais erros que ocorre, né, nessa questão do influenciador receber os seus ganhos na internet é o não recolhimento do próprio INSS. Então, quando você tem um trabalho autônomo, o INSS obriga qualquer pessoa a recolher o seu INSS. Então, essa é uma das principais partes, certo? A outra parte importante que eu sempre aconselho a pessoa a fazer é registrar todas as despesas. Quais despesas? Aquelas despesas que ele tem com a sua profissão, ou seja, registrar junto à Receita Federal. Como que a gente faz isso? Com o Carnê-Leão. Então, se a pessoa trabalha como digital influenciadora e é pessoa física, ela precisa de uma contabilidade. Então, ela precisa ter o Carnê-Leão feito mensalmente. Como que a gente faz isso? Você pode contratar um contador ou você mesmo pode fazer. Então, tem inúmeros tutoriais na internet, onde eu quero deixar aqui também ensinando para você mesmo fazer seu próprio Carnê-Leão. Mas não pode deixar de fazer. Então, se você é influenciador e pessoa física, tem esse ponto, essa questão. Carnê-Leão, certinho, todo mês organizado. E o resultado do Carnê-Leão é a guia do imposto de renda para pagar mensalmente. Não é só na época da declaração. Então, esse é um dos pontos também. Outra questão. O não planejamento dos impostos é uma outra questão importante. Quando você é pessoa física, você entra na tabela do imposto de renda, podendo ser de 7,5% a 27,5% sobre o teu faturamento, certo? Sobre o teu faturamento, menos as suas despesas, obviamente, né? Só que, o que acontece? Quais despesas que o influenciador digital tem? Mínimas, ou seja, mínimas que podem ser declaradas no Carnê-Leão, que são aceitas pela Receita Federal, ou seja, praticamente sobre o faturamento. Aí a gente vê a necessidade de ter um equilíbrio tributário, onde você pode fazer um CNPJ, começar com uma empresa do Simples Nacional, e depois de um certo faturamento você já pode ter um lucro presumido ou um lucro real. Geralmente o pessoal começa como um MEI, tá? Só que o MEI a gente sabe que o limite do MEI é bem baixinho, então você pode ganhar no máximo 6.700 no mês. Ou seja, a gente pode ser do Simples Nacional. E quando você é do Simples Nacional, você pode ser uma empresa maior, você não tem um limite muito grande de faturamento. E os seus impostos começam a ser pagos a partir de 2,5%. Quando a gente é prestador de serviço, é a partir de 4,5%, 6%, depende muito da área da pessoa, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma arquiteta, minha cliente, ela paga 4%. Eu tenho, por exemplo, um borracheiro que ele paga 6%. Então, tudo vai depender da profissão da pessoa, certo? Então, eu tenho lá a tabela do Simples Nacional, esse assunto para outro momento, mas planejamento financeiro e tributário é essencial para quem recebe dinheiro da internet, né? Que a gente está comentando agora. Os autônomos, trabalhadores de internet, influenciadores, digitais influencers precisam sim ter uma contabilidade atualizada. Então, a próxima questão aqui é a pessoa não guardar recibos. Então, quando você tem despesas com a sua profissão, você tem que guardar aquelas despesas. Por quê? Não é só declarar. Pode ser que a Receita Federal não aceite. Então, você tem que ter o comprovante das suas despesas como profissional autônomo. Você tem que guardar as suas despesas. Sabe aquela despesa de água, luz, telefone que você guarda? Você tem que guardar as suas despesas com a sua profissão também, certo? Então, tudo que você tem de, por exemplo, de investimento no seu negócio, você tem que guardar aquela despesa para você poder abater um pouco do seu imposto de renda, certo? Imposto de renda abatido no Carnê-Leão. Mas isso é conversa para outra hora, tá? Só estou hoje explicando os principais erros que o digital influenciador comete, né? Principalmente nos seus primeiros anos recebendo na internet. Um outro erro bem comum é a falta de organização financeira.
quando a pessoa mistura a sua pessoa física com a sua pessoa PJ, mesmo não sendo PJ, mas com o seu trabalho. A gente tem que entender que nós somos uma empresa. Quando somos uma empresa, temos que separar as despesas da empresa das despesas da pessoa física. Ou seja, o influenciador digital ele precisa se remunerar, tirar o seu prolabore, que é o seu salário, e deixar sempre uma parte reservada, por exemplo, uns 30%, para poder manter a sua profissão. Vamos dizer que aconteça alguma coisa que você não tenha mais aquele equilíbrio financeiro como você está tendo agora. Então, por exemplo, as lojas não te contratam mais, o Instagram não entrega mais seu conteúdo, você precisa ter uma segurança, tá? Então, não contar como uma profissão sólida, ter uma segurança. Já pensou, hoje você está ganhando bem, e amanhã como que você vai estar? Então, tenha uma segurança, sempre guardando, aconselho guardar de 20% a 30%. O restante você usa, né, para as suas despesas de pessoa física. Mas sempre nessa questão, guarde 20%, 30% e considere como se fosse um investimento para o seu futuro, para a sua empresa de digital influenciador. Outro erro muito comum do pessoal, não só do digital influencer, né? Mas como eu vejo muita gente entrando nesse mundo, e aí acabam que eles ganham bastante dinheiro de uma vez só, eles acabam gastando bastante também. Então é aí que eu vejo muitas pessoas frustradas muitas vezes, né? Porque recebem muito no mês, aí no outro mês não recebem e acabam que vão para não conseguem ter aquele equilíbrio financeiro. Então sempre ter um equilíbrio, sempre um pé atrás do que recebe de fato, né? Vamos dizer que no mês você ganhou 10 mil, considere que a sua renda ali foi 5, não vai comprar coisas a mais do que você não precisa por causa daquele fato de do mês você ter ganhado mais e no outro mês, certo? O que é mais interessante é você manter um controle financeiro, ter uma planilha financeira, ou então você também pode estipular gastos, ter sempre um controle, um equilíbrio, não ter a impulsividade. Eu sei que é muito difícil, mas é necessário. Então, um dos principais erros que eu vejo como contadora é a falta de fluência nessa questão de organização financeira. Outra questão bem importante que eu já comentei com vocês é a reserva de emergência, tá? Mas a reserva de emergência para a pessoa física é diferente da reserva de emergência para a pessoa jurídica. Eu falei para vocês guardarem uma reserva para poder manter a empresa, 30%. E daquele restante que vocês tiraram para vocês, da empresa, por exemplo, 10 mil, ganhei 10 mil reais, 3 mil eu deixei para poder manter a minha empresa. Coloca um bom investimento, tá? Fiquei com 7 para mim. Desses 7, eu tenho que ter uma reserva de emergência para minha pessoa física, certo? Então, também pode tirar ali 10% desses 7 e guardar uma poupança pessoa física para outros fins. Então, você sempre tem que saber separar a sua PJ da sua pessoa física. Assim, você vai conseguir guardar mais dinheiro, ter uma fluência financeira melhor, poder conquistar os seus objetivos como digital influenciador, né? Então, não é só aparecer na internet. A gente vê que muita gente tenta na internet. Ali tem 500 mil seguidores e não tem dinheiro, porque geralmente não sabe gerir esses valores que vem recebendo, certo? Então, é muito importante ter essa visão. Então, não é só, eu não entendo nada de matemática, eu não entendo nada de finanças, vai como der. Não é assim que funciona. A gente tem que ter responsabilidade sobre os nossos ganhos. Então, se você tem uma empresa, ou você pretende ter uma empresa, ou se você é influenciador digital, me conta aqui nos comentários se você já segue essas dicas, se você separa a pessoa física da pessoa jurídica. E se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo e entre em contato também pelos links que eu disponibilizo da bio. Tem várias opções para vocês conseguem entrar em contato com o escritório e também tem alguns e-books, tem também cursos especiais para os MEIs, né? Então, se você quiser também começar com o PJ MEI, tem o auxílio do escritório e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês.